Oi, estudantes! Vamos para a nossa aula de projeto de vida e agora nós vamos falar sobre autoavaliação. Então a gente veio falando um pouquinho sobre como conhecer, como aprender e todo aprendizado, todo cotidiano chega numa avaliação, né? Para medir se a gente teve aquele conhecimento ou não. E agora a gente vai pensar um pouquinho sobre essa autoavaliação, como medir esse conhecimento por mim mesmo. Então, o nosso objetivo é conhecer os elementos básicos da autoavaliação e a importância de se autoavaliar. Vamos começar com uma historinha aqui sobre o vestibular à moda antiga. Então, vestibular é aquela prova super mega blaster importante que vai definir se você vai entrar na universidade ou não, em qual naquele momento. E imagine fazer uma prova de vestibular com cerca de 25 mil pessoas na arquibancada de um estádio de futebol. Já pensaram nessa possibilidade? Aquela prova tensa, totalmente regrada, né, controlada, senta em fila com uma distância específica, só leva papel e caneta por muitas horas. E imagine isso sendo feito aqui com cerca de 25 mil pessoas e controladas, sendo vigiadas pelo exército. Pensem nisso. O que atualmente parece ser muito improvável de acontecer foi prática comum na década de 70 em Minas Gerais. A principal universidade do estado, a UFMG, realizou seus processos seletivos de 1970 a 1977 no estádio do Mineirão. Então foi um acontecimento real em Minas Gerais, gente, realizar o vestibular no estádio com 25 mil pessoas. E isso aconteceu por conta de questões políticas e administrativas. Então era o período da ditadura militar e obviamente que os estudantes são o maior perigo. E aí, então tivemos esse controle na hora do vestibular por muitos anos. Os candidatos da Universidade Federal de Minas Gerais realizavam as provas de vestibular sob forte esquema de segurança do Exército. E temos aqui essa imagem super confortável, parece facinho de colar ali nas questões, inclusive, né? A galera tá bem perto, mas pensem nesse desconforto, a prova mais importante da vida das pessoas realizada dessa maneira. Muito calor e improviso. Sentados nas desconfortáveis arquibancadas de concreto do estádio, os milhares de estudantes tentavam encontrar uma posição confortável para responderem às questões, buscando se proteger do sol das mais diversas formas possíveis. Se hoje em dia em sala de aula fazer prova já é um teste para nossos nervos, imagine naquelas condições e lugar. Temos mais uma imagem aqui de uma estudante tentando fugir do sol, com um chapéu de caixa de papelão. Então pensem, em Minas Gerais, no estádio, não é fechado, e a galera fazendo a prova mais importante. Se já dá um nervoso, qualquer tipo de prova, né, na escola, provinhas rápidas em aulas de 50 minutos, imagina nessas condições. Independentemente do tipo de prova, todos nós que estamos ou já frequentamos a escola temos alguma lembrança de alguma avaliação que nos marcou. Então, tivemos esse contexto aqui histórico de uma prova que foi tensa para tentar chegar nesse lugar. Sobre a importância de provas, o quanto elas nos deixam nervosos, né? E todo mundo tem uma prova que super marcou. Por isso mesmo, algumas perguntas são importantes. Ser avaliado lhe deixou ansioso ou inseguro? Então, fazer uma prova ali te deixou desconfortável, não vou conseguir, ou ansioso, não consegue dormir. Acho que uma das piores coisas é isso, a gente vai fazer uma prova super importante e a gente fica ansioso antes dela acontecer e não consegue descansar para estar descansado no momento da prova. Em dias de provas ou testes, você costuma ficar desconfortável? Haveria algum modelo de avaliação capaz de medir as formas mais amplas, do seu talento, habilidades pessoais? Então, vocês acham que tem uma forma de avaliação que contemplaria melhor as suas habilidades, o seu tipo de inteligência, por exemplo? Apesar de muitas vezes nos sentirmos desconfortáveis,
Ser avaliado é um processo que faz parte da nossa vida. Por isso mesmo, as avaliações precisam ser vistas de forma mais natural e o menos estressante possível. Então, basicamente, não tem como fugir de avaliação, nós somos avaliados o tempo todo. Mesmo que seja nessa padronização da escola, sempre vai ter avaliação para medir se nossos conhecimentos, se a gente está aprendendo ou não, nos trabalhos, na vida profissional. E agora o grande desafio é a gente entender que as avaliações fazem parte, não são esse monstro de 7 cabeças, e tentar tornar elas como uma coisa natural, menos estressante. Veremos como. Para que tenhamos uma relação mais amigável com esse processo, o ato de avaliar precisa deixar de ser algo exclusivo das provas e testes da escola, passando a ser utilizado em nosso cotidiano de maneira mais efetiva. Então vamos tentar trazer essa avaliação mais para o dia a dia, tentar se avaliar com mais frequência, sem pensar que aquilo é um grande momento de avaliação, enfim, que leva uma ansiedade, que vai testar o nosso conhecimento, se a gente é bom ou não. Autoavaliação, uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura começa com o desenvolvimento da capacidade de nos avaliarmos a partir de critérios específicos e aplicáveis. Por isso mesmo, cada vez mais, a autoavaliação tem sido usada como forma de medir resultados e garantir engajamento. Então, a própria disciplina de projeto de vida, ela é muito mais baseada em autoavaliação, nós pensarmos sobre nós mesmos, sobre o que nós temos aprendido, como nós temos agido, o que nós queremos para nós, do que essas provas que a gente vai testar coisas exteriores, né? Então, a autoavaliação já é presente aqui na nossa disciplina. E o desafio é levar para o dia a dia essas autoavaliações. Vamos de atividade, então. Vamos utilizar algumas perguntas chaves para a autoavaliação. Lembre da última vez que realizou uma atividade em grupo. Pense em uma escala de 0 a 10 e busque medir seu desempenho. Então vamos dar notinhas aqui e refletir sobre nossa última atividade em grupo. Provavelmente vocês fizeram, se não, tentem adaptar aí. Então, nessa atividade, vamos responder as seguintes perguntas. Como eu avalio minha participação no trabalho? Existe algo que eu tenha que investir ou melhorar? Consigo ver minha contribuição na realização da tarefa? Meu comportamento ajudou o desenvolvimento da atividade? Me mantive focado e aberto ao diálogo com os meus colegas de grupo? Essas são as perguntinhas. Então vamos nos autoavaliar aqui, pensem nessas proposições, esses questionamentos e façam uma notinha ali para vocês. Já já voltamos.
E aí, conseguiram refletir um pouquinho sobre sua autoavaliação? Como que você se comportou? Qual foi a sua própria avaliação, a sua participação, seu conhecimento, sua aprendizagem nesse trabalho? Vocês participaram bastante? Ficou uma nota boa? Fizeram uma média? Espero que sim. E respostas pessoais dessas questões, né? Para a gente ir treinando como nos autoavaliar. Para que você possa colocar em prática uma estrutura autoavaliativa com qualidade e obtendo resultados confiáveis, existem alguns pontos importantes que precisam ser levados em consideração. Então, vocês já fizeram essa autoavaliação específica agora, sem ter esses critérios pré-estabelecidos, e vamos pensar um pouquinho agora nesses critérios. O que a gente tem que pensar na hora de fazer essa autoavaliação? Primeiro, autoconhecimento e sinceridade. Para que possamos colocar em prática uma autoavaliação realmente eficiente, é essencial exercitar o autoconhecimento e sermos sinceros em todos os aspectos que buscamos desenvolver. Então, a gente vai fazer essa autoavaliação aqui pensando, eu fiz bem em determinada tarefa, eu estou sendo bom nessa área, enfim. E a primeira forma para isso é esse autoconhecimento, essa sinceridade. O que eu queria com isso? Então, eu aprendi o que eu queria ou ficou mais ou menos? E o autoconhecimento, vamos tentar lembrar lá das inteligências múltiplas, os métodos que a gente aprende melhor. O que mais? Segundo passo, análise crítica. É muito importante desenvolvermos uma autocrítica de nossas ações e expectativas em relação ao que se busca alcançar. Então, temos que ter uma autocrítica, não é passar pano para nós mesmos. É refletir com sinceridade de novo, sabe? Não fiz legal isso, temos que rever. Depois, metas. Ter metas bem delimitadas, sabendo de onde partir e quais caminhos percorrer para atingir seus objetivos, são elementos fundamentais na hora de se autoavaliar. Então, tem que ter uma meta estabelecida, a gente não vai se avaliar sem saber onde a gente queria chegar, certo? Pontos positivos. Então, a gente falou da autocrítica, né? Tem que ser críticos e admitir os nossos erros, mas também ser gentil e generoso. Saber identificar suas qualidades e potenciais lhe ajudará a entender melhor os seus talentos, possibilitando uma autoavaliação mais legítima. Então, voltando lá às inteligências múltiplas, né? Então, ser positivo também, ser gentil com a gente, pensar não foi dessa vez, mas de outra maneira funcionaria melhor, em outra área eu trabalho melhor, certo? E pontos de melhoria. Compreender quais investimentos são necessários para seu desenvolvimento pessoal e escolar é um aspecto determinante para uma autoavaliação coerente e objetiva. Então, se a gente vai fazer uma autoavaliação, o foco principal é ver o que a gente pode melhorar, certo? Então, pontos de melhoria é essencial. E as vantagens da autoavaliação? A prática de uma cultura autoavaliativa proporciona mais maturidade e coerência no ato de se avaliar. Além disso, a autoavaliação nos dá a oportunidade de sermos mais assertivos, reconhecendo aspectos pessoais e habilidades valiosas que uma prova tradicional por si só não seria capaz de identificar. Então, a autoavaliação aí vai superar o que uma avaliação tradicional traz. Pensem nessa autoavaliação como alguns exercícios que a gente já fez aqui nessa disciplina de autoconhecimento, de gerenciar as emoções, né? Então, como que a gente vai reconhecer os nossos talentos e habilidades? A partir dessa autoavaliação, analisando as nossas atitudes, as nossas formas de aprender, etc. E sendo sinceros e críticos. Vamos de mais uma atividade. Vamos conhecer e aplicar as estratégias de estudo do gráfico KWL. Essa ferramenta de registro é uma poderosa aliada no processo de compreensão e desenvolvimento de nossas potencialidades avaliativas. Leia as orientações e experimente colocar a proposta em prática. Então, vocês vão pensar em um conteúdo específico aqui para a gente fazer esse exercício da autoavaliação. A letra K é a primeira coisa que a gente vai responder. O que eu já sei? Então, apresente com palavras-chave o seu conhecimento prévio sobre determinada matéria. Então, escolha uma matéria aí, pode ser a que você mais gosta, e agora você vai descrever o que você sabe sobre ela com palavras-chave. Liga um conceito a outra ideia, e é isso.
Se esforce para recordar assuntos relacionados ao tema que já foram estudados anteriormente. Agora vamos para os próximos passos. Letra W, o que eu quero saber, de want, né? Aqui a ideia é ter um propósito. Investigue quais são seus interesses e curiosidades sobre a temática registrada na coluna K. Então lá na K você escreveu o que você já sabia. E agora você vai escrever seus interesses ainda naquele tema. O que mais você quer saber sobre aquilo. E na última, letra L, o que eu aprendi. Depois de se aprofundar nos estudos, é hora de analisar o que foi aprendido. Como os elementos registrados na coluna K e W foram aprendidos e quais dúvidas ainda permanecem. Então aqui você vai colocar a finalização, o que você efetivamente aprendeu e quais dúvidas ainda permanecem. Então tentem responder esses 3 passos e já retornamos.
E aí, conseguiram, gente, preencher essas colunas? Pensaram nesse passo a passo? Então, primeiro vocês precisavam apresentar algumas palavras-chave. Essa é uma maneira de se autoavaliar, né? Então, você ia pensar o que eu já sei sobre um determinado conteúdo. E depois, vamos para as outras colunas. O que eu ainda quero saber e o que eu aprendi. Então, essa é uma maneira simples de se autoavaliar, de saber se você aprendeu alguma coisa. Certo? Acho que deu para entender bem. Resposta pessoal, claro, né? Cada um escolheu aí seu próprio tema para fazer essa autoavaliação. Então, além de fazer aquelas notinhas naquela primeira atividade, né, sobre como você agiu no trabalho em grupo, se você aprendeu, se você participou, nós também temos essa técnica KWL para pensar nessa nossa aprendizagem, se ela foi efetiva ou não. Autoavaliar. Vimos que a autoavaliação é uma ferramenta mais abrangente de análise do desempenho que contribui para uma relação mais natural com provas e testes e que nos ajudam no desenvolvimento pessoal e escolar, ampliando nossa capacidade de inovação. Então, nós temos aqui uma proposta de fazer avaliações no dia a dia, pensar sobre como ocorreu essa nossa aprendizagem no dia a dia, para que nesses momentos de provas e testes tradicionais e do tipo, a gente esteja natural, agindo naturalmente sobre isso, sem aquela ansiedade ou insegurança. E espero que vocês tenham gostado, reflitam um pouquinho sobre essa autoavaliação nos próximos dias e até a próxima, fiquem bem!